como que vocês estão? Estamos aqui reunidos novamente para mais uma aula da OBA. Sou o professor Pedro Augusto e essa é a frente 2. Como que vocês estão, alunos? Tiveram uma semaninha aí de folga? Espero que as atividades estejam em dias, hein? E sempre, antes de começar, sempre relembrando, tanto eu quanto o professor Zé, o Vanguarda, estamos disponíveis para toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Hoje eu resolvi trocar um pouquinho de lugar, troquei aqui o cenário também. Vamos dar uma variadinha um pouquinho. Vamos lá. A aula de hoje, como que ela vai ser? A gente vai falar do sistema solar. Todavia, eu sempre tento traçar paralelos, buscar referências, para que vocês assimilem o conteúdo de um modo que vocês saibam interpretar e lidar com as informações a fim de trabalhar com elas, obtendo assim o melhor resultado. Todavia, esse tema, essa aula de hoje, eu fiquei trabalhando ela, eu fiquei pensando, repensando, regravei, porque no meu entendimento, eu sou meio contra esse negócio de decoreba. Mas agora não dá para fugir muito. O sistema solar vocês vão ter que decorar diversas informações, não somente interpretá-las. Vocês vão precisar adquirir esse conhecimento e buscar ele de modo rápido, principalmente por ele ser simples. Você não pode errar essas questões, tudo bem? É sempre bom ter o mapa mental agora expandido. Lembra que eu falei que no começo do curso, uma das nossas grandes dificuldades ia ser trabalhar com a escala astronômica? Hoje a gente vai lidar com valores muito grandes e vai ser meio complicado da gente conseguir entender a grandeza das coisas. Por isso eu preparei uma atividade lá no final que eu conto com vocês para estar realizando elas e fixar esse conhecimento. Tudo bem? Vamos começar. Sistema solar. O que a gente entende por sistema solar? Ele é tudo aquilo que está sob domínio gravitacional do Sol. Isso inclui planeta, isso vai incluir cinturão de asteroides, isso vai incluir massas de poeira estelar. Hoje, a gente vai se concentrar nos planetas e nos planetas anões. Vamos lá. O Sol, sozinho, ele contempla 99,8% do total de massa do nosso sistema solar. Ou seja, ele corresponde a quase que uma totalidade da massa que compõe o sistema solar. Os planetas, poeira, asteroide, vai tudo ficar nessa faixinha de 1%. Tudo bem? Planetas do sistema solar. O que é um planeta? Qualquer corpo celeste que orbita uma estrela, com ressalvas. Por isso tem essa estrelinha aí. A primeira restrição é uma restrição de massa. Como assim? Ela tem que ter massa suficiente para se aproximar de um padrão esférico por conta da própria gravidade, mas não massa o bastante para iniciar uma fusão nuclear. Lembra lá da nossa aula sobre o Sol? A gente foi conversar e a gente concordou que o Sol não está pegando fogo. O Sol, ele é uma reação de fusão nuclear. Associar a quantidade de energia que tem de diferença, a bomba nuclear é uma fissão, a gente quebra um átomo, e a fusão nuclear é a gente soma o átomo, os núcleos dele, correto? Ele tem que ter uma vizinhança livre de planetésimas, a gente vai ver isso mais para frente, e corpos não podem existir luz própria. A partir do momento que eles começam a emitir luz, eles são considerados estrelas. Tudo bem? Quais planetas a gente tem? A gente tem 8 planetas no nosso sistema solar. E você vai ter que decorar a ordem deles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
e Netuno. Não é Neturno, é Netuno, tudo bem? Mas tem um macete aí para vocês. É só decorar uma frasezinha que vai ajudar bastante. Minha avó trouxe meu jantar. Sopa, uva e nozes. Escreve ela aí no seu caderno. E a inicial de cada uma delas vai corresponder à inicial do nosso planeta a ser trabalhado. A gente também vai dividir os nossos planetas em dois grandes grupos. Os planetas telúricos ou também planetas rochosos. E os planetas gasosos, que também podem ser chamados de planetas gigantes. Se você pensar, como ele é composto por gases, esse gás é mais expandido. O tamanho deles é muito maior se comparado com os planetas terrosos, rochosos, que é tudo mais condensadinho. Quais são os nossos planetas rochosos? O primeiro deles é Mercúrio, o segundo é Vênus, depois vem a gente, e para fechar eles, temos Marte. São planetas mais densos que os gasosos e eles são os primeiros, os mais próximos ao Sol. Mais afastadinho, a gente vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles possuem grandes dimensões, tanto em massa quanto em diâmetro, em tamanho. Eles são enormes em comparação aos planetas telúricos ou rochosos. Eles têm uma composição basicamente de hidrogênio, metano e bastante hélio também. Vão ser aqueles mais afastadinhos. Essa parte é tranquila. Vamos lá, vocês vão ter que ver e aprender as características específicas dele. Mercúrio. Mercúrio trouxe aqui para vocês a mitologia. Mercúrio faz referência, é o nome romano, ao deus grego Hermes. Quem era Hermes? Agora, para quem manja de mitologia, tá fácil. Hermes era um mensageiro dos deuses. Ele era o responsável em levar as informações dos deuses aos homens. Para isso, ele se locomovia muito rápido. A imagem dele lá tem as asinhas na canela, as asinhas no chapéuzinho dele. Porque ele se locomovia muito rápido. O que você acha que vai acontecer com o Mercúrio planeta agora, hein? Uma característica, ele tem 40% menos tamanho do que a Terra. Ou seja, é quase metade do nosso tamanho. O seu movimento de rotação, ou seja, uma volta em torno do seu próprio eixo, leva 59 dias terrestres. Todavia, o seu movimento de translação, a sua volta em torno do Sol, leva apenas 87 dias. Ou seja, ele dá uma volta e meia, ele tem um dia e meio em Mercúrio para um ano dele. Viu a diferença aí com o nosso planeta? O diâmetro dele é de 4.848 quilômetros e a sua composição atmosférica contém hélio, sódio e oxigênio. Para ter sódio em estado gasoso, você acha que a temperatura de Mercúrio é elevada ou é baixa? A temperatura superficial de Mercúrio atinge altíssimas temperaturas. Tudo bem? O segundo eu seleciono até uma imagem aí, dada a nossa data que se aproxima. Nosso segundo planeta é Vênus. Vênus, deusa romana, paralelo com o grego Afrodite, deusa da beleza. É o mais brilhante dos planetas conhecidos da antiguidade. Por isso, vai se fazer referência à deusa da beleza, porque ele era o mais bonito no céu, o corpo que mais brilhava, depois do Sol e da Lua, claro. Ele tem uma proximidade com a Terra muito grande, é o planeta mais próximo da gente. Ao longo da sua órbita, ele vai variar entre 40 e 260 milhões de quilômetros. A gente vai mandar também uma sonda espacial para estudar. A nossa primeira sonda que chega em Vênus, a passar ali pertinho, é a Mariner 2. O seu período de rotação é de 243 dias e o seu período de translação de 224. Ou seja, um ano em Vênus
passa mais rápido do que um dia. Vênus também pode ser chamado de outros nomes, como estrela d'alva, estrela da manhã, estrela vespertina, estrela do pastor. Por quê? Porque ela atinge o seu brilho máximo algumas horas antes do sol nascer. Estrela d'alva vem do alvorecer, estrela da manhã, de vespertina. Tá tranquilo. E estrela do pastor faz referência ao horário que o pastor iniciava suas atividades. Quando Vênus começava a brilhar bastante, era a hora do pastor sair para andar com o seu rebanho. Explicando a imagem aqui que eu trouxe para vocês. A gente está se aproximando dos dias dos namorados, gente. E vocês estão vendo o anjinho aqui, ó? Acompanha comigo o cursor. Este é o Cupido. O Cupido, ele é filho de Afrodite, ou de Vênus, no caso. Aí, para quem tá com o mozão, mesmo que a distância, manda um beijo. Terra. Chega de terra. A gente teve 2 aulas. Tá querendo saber de terra? Volta lá e assiste, gente. Não tá bom. Chega. Já deu, né? Depois vem Marte. Marte, o planeta vermelho. Durante a noite, é identificado pela sua aparência, uma estrela vermelha. Por que que ele tem essa coloração? Ele é chamado por outras culturas, como por exemplo os chineses, como estrela de fogo. Embora receba esse nome, não tem nada de fogo lá. Inclusive, as temperaturas de Marte são menores que a da Terra. Ele recebe essa coloração devido à presença de óxido de ferro. Para quem não está ligado, o ferro tem essa coloração avermelhada, alaranjada. É só você pensar numa barra de ferro enferrujada. A ferrugem tem essa cor avermelhada. Duração do dia e as estações de Marte são bem similares. Marte tem a mesma quantidade de horas no seu dia. Todavia, o seu movimento de translação é o equivalente a 687 dias terrestres. Curiosidade: Marte tem a maior montanha do sistema solar. É chamado Olympus Mons, Monte Olimpo, lá de Marte. Tudo bem? Trouxe aí o marciano, não é da época de vocês, é da minha época. Mas é isso. Marte sempre teve uma relação muito próxima, sempre chamou muita atenção do povo aqui na Terra, né, gente? Tem filme, tem livro, teve um programa de rádio que causou uma grande confusão no passado. E é isso daí. Decorou essas características. Vamos pro próximo. Júpiter. Júpiter é o nosso gigante. Júpiter, deus romano. Zeus, deus grego. Quem era Zeus? Zeus ele era o pai dos deuses ali do panteão. E Júpiter recebe esse nome porque ele é o maior dos planetas do sistema solar. A sua massa supera em 318 vezes a massa terrestre. O diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra. Júpiter é gigantesco, todavia composto por gases. Não tem solo ali no planeta. Uma coisa que sempre chama a nossa atenção é essa manchinha. Acompanha comigo no cursor. Essa manchinha aqui de Júpiter. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma tempestade. É como se fosse uma grande nuvem ali de Júpiter, onde está precipitando matéria. O que acontece? Essa tempestade e o tamanho de Júpiter, a sua dinâmica, é tão grande que essa tempestade dura 300 anos que a gente já tem de observação dessa tempestade. Júpiter tem muitas luas. Algumas delas chamam bastante nossa atenção por conter ali a presença de água. A gente especula, talvez, que num futuro seja possível colonizar uma das luas ali de Júpiter. Ele tem, ao todo, 67 satélites. Rotação de Júpiter é bem aceleradinha, 9 horas e 55 minutos. Todavia, a sua translação leva ao todo 12 anos terrestres. Vamos para Saturno. Saturno é o equivalente a Deus
Cronos. Na mitologia grega, Cronos é o pai de Zeus. Ele vai dar origem a vários deuses ali, dos seus irmãos, naquela primeira geração, primeiro escalão de deuses gregos. E ele é referente ao deus do tempo. Ele recebe esse nome, então, justamente pela sua forma de se movimentar no céu. Saturno se movimenta muito lentamente. O seu eixo de rotação é de 10 horas. Todavia, o de translação é de 30 anos. Tudo bem? Ele é tão grande, mas tão grande, que cabe 760 terras dentro dele. E vamos para o que importa, o que vocês querem saber, né? Os anéis. Os anéis de Saturno, os famosos anéis. Os anéis de Saturno é composto basicamente de gelo, poeira e material rochoso. Uma curiosidade, ele é muito extenso, o diâmetro dele é de milhares de quilômetros, mas a sua espessura não passa de 1,5 km. Ele é um disco bem fininho. Urano. Urano já vai ser daqueles planetas que vai ser descoberto mais para frente. E aí começou a faltar criatividade para os nomes, tinha que usar o nome dos gregos, mas não era eles que estavam dando mais. Urano, na mitologia, ele é o pai de Cronos. Sim, eles têm muito geração de deuses lá. O núcleo de Urano é formado por rochas de gelo, grandes geleiras. E ele também possui uma camada pastosa de metano solidificado. Você imagina a temperatura para o metano, que aqui é gás de efeito estufa, lá chegar a um ponto de se solidificar um pouquinho. A temperatura em Urano é de menos 195 graus Celsius. O seu período de rotação é de 17 horas e o de translação é de 165 anos terrestres. Vocês vão nascer, crescer, ter filho, morrer e não vai ter dado tempo de Urano dar uma volta no céu, no Sol. Tudo bem? Outra característica também. O eixo de rotação de Urano é o contrário do da Terra. Enquanto a gente tem o movimento de oeste para leste, lembra? Brasil buscando o Japão. O de Urano é ao contrário, é de leste para oeste. Urano tem, até hoje observados, 27 satélites naturais. Fechou? E Netuno? Netuno, na mitologia, é o equivalente a Poseidon. Olha a cor, olha a imagem dele. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Poseidon era o deus dos mares. Netuno tem uma coloração azulada. Fizeram a referência e deram o nome de Netuno para ele. Maiores informações foram obtidas de Netuno somente em 1989, através de uma sonda chamada Voyager 2. Demorou muito, porque, gente, a distância de Netuno já é muito grande. Tudo bem? Essa coloração azulada é em virtude das altas concentrações de gás metano. Que nós pudemos observar, Netuno conta com 13 satélites naturais e a temperatura lá é de menos 200 graus Celsius. Rotação, 16 horas terrestres, translação, 165 anos. Tanto Netuno, vou voltar um aqui, quanto Urano levam aproximadamente o mesmo tempo de translação. São as maiores órbitas solares. Tudo bem? Para a gente finalizar aqui, o que a gente vai entrar na discussão? Planeta anão. Foi um termo criado recentemente. Pra vocês terem ideia, quando eu estava na escola, não existia essa de planeta anão. A União Astronômica Internacional, UAI, ou em inglês, YAO, definiu uma nova classe de corpos celestes. O planeta anão, ele foi introduzido ali em 2006. E aí o que aconteceu? Eram corpos do sistema solar que formavam um modo esférico
todavia não tinham a grandeza, o tamanho de um planeta. Até hoje, a gente tem 5 planetas anões: Ceres, Plutão, Rauema, Makemake e Eris. Tem aqui as fotinhos dele, para vocês verem o tamanho deles. Eles são todos bem pequenininhos. Pra vocês terem ideia, aqui ó, tá uma das luas de Júpiter. Eles são todos menores. Fechou por aí? Vamos falar um pouquinho mais de Plutão. Plutão foi descoberto em 1930 apenas. Uma descoberta bem recente, dado que os outros planetas já têm conhecimento deles desde a antiguidade. E durante décadas, ele foi considerado um planeta do Sistema Solar. Lá em 2006 só, que mudaram. Ele tem uma rotação equivalente a 6 dias e meio e uma translação de 248 anos. É muito tempo. Tudo bem? Fechou aqui? Vou pedir para vocês, gente, acompanharem essa aula e realmente darem uma estudada no PDF. É muito importante vocês copiarem, não o PDF inteiro, pelo amor de Deus, mas a ordem dos planetas. É um exercício um pouco chatinho, repetitivo, mas ele é importante para fixação. É um negócio que é bem simples e a gente não pode se dar o luxo de errar isso. Tem aqui, ó, o sistema solar e a principal característica. Esse esqueminha tá lá no PDF e ele eu quero que vocês copiem. É serviço de monge copista? É serviço de monge copista. Mas vai ajudar a fixar o conteúdo na cabecinha de vocês. Tudo bem? E agora, já que a gente viu esse conteúdo meio decoreba, eu vou trazer aqui para vocês, a nível de curiosidade apenas, uma pequena coisinha aqui que eu achei importante. A corrida espacial. Muito dos nossos conhecimentos que a gente teve e obteve até hoje foi através e no período da corrida espacial. O que foi a corrida espacial? Durante a Guerra Fria, existiam duas superpotências, Estados Unidos e a União Soviética, a URSS. E, gente, agora sim, a nível de história e de descontração, eles disputavam tudo. Olimpíada era ver quem ganhava mais medalha. Eles fizeram assim, vamos fazer um pacto militar. O outro ia e fazia um igual. Vamos fazer um plano econômico. O outro ia e fazia um também. O outro falou, vou lançar um satélite. O outro falou, então eu também vou. E aí tem aqui, ó, os marcos. Primeiro satélite no espaço, União Soviética. Primeiro animal no espaço, União Soviética. Primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, também. Mulher, primeira viagem e a primeira estação espacial. Os Estados Unidos ganham na inovação aí com o primeiro homem na Lua. E vamos pensar aqui, fora para o setor de espionagem, telecomunicação, o que significava você mandar alguma coisa para o espaço? Pensa assim, a mensagem política de guerra que isso representa. Você consegue colocar um homem na Lua. Aonde você acha que você consegue colocar uma bomba no outro país? É uma mensagem clara de desenvolvimento de foguetes. Tudo bem? E vocês acham que quem ganhou aí a corrida espacial? Até mais, gente. Façam atividade, dá uma olhadinha lá no PDF. Próxima aula vai ter lista e eu vou fazer uns exercícios aqui com vocês. Tchau, tchau.